Então, boa noite a vocês que estão aqui. Boa noite o pessoal do Facebook, pessoal do Instagram também. Sejam todos bem-vindos. Alguém aqui de vocês estão pensando em prestar concurso, algo assim? Sim, coisa boa. Porque pela carinha de vocês não vão mais prestar vestibular por enquanto. E tem uns bebês, né? Não sei. Tem uns filhotes. Bom, o que nós vamos apresentar hoje serve como um movimento, né, um aprendizado, tanto para quem quer prestar vestibular ou passar em concurso, mas para todas as pessoas que têm um objetivo, que querem alguma coisa. Então, para tudo existem alguns passos. Então, esses aqui são os passos básicos que cada um pode fazer. Então, a gente vai falar um pouco, né, um pouquinho, na verdade, sobre algumas posturas, atitudes que nós podemos ter para sair na frente. Não na frente das outras pessoas, mas na frente do básico de nós mesmos. Muitas vezes a gente poderia utilizar determinadas técnicas, mas a gente nem sabe que elas existem. E quando a gente aprende isso, fica mais fácil sair na frente daquilo que a gente já tem. Consequentemente, a gente acaba passando na frente dos outros também, né? Bom, então, técnicas para a vitória, seja em qualquer sentido, né? Muitas vezes, se a vitória é para arrumar um parceiro ou uma parceira, a gente precisa até de estudar, né? Estudar o que eu posso fazer. Então, tem vários livros dentro de parte de relacionamento. Mas a gente vai olhar um pouco mais sobre outros tipos de objetivo. Então, estudar sobre aquilo que a gente quer é importante, mas não é a única coisa importante. É muito necessário nós termos nosso equilíbrio emocional, para que no momento em que a gente precise lembrar daquilo que nós estudamos, a gente consiga. Então é muito comum, às vezes, por uma dificuldade emocional, eu mesma na infância, né? Vocês não podem até não acreditar, mas eu já fui tão tímida, ao ponto de tirar 0, porque tinha que levantar para ler alguma resposta ou uma leitura, alguma coisa, e eu travava. Eu não conseguia levantar. Eu me lembro disso, né, na minha infância. Então, hoje eu vejo, gente, como que aquela pessoa pôde ser tão tagarela igual eu me tornei, né? Então, a gente consegue vencer as coisas. Então, esse processo de equilíbrio da nossa mente, ele vai ajudar a gente a lembrar, e a gente vai falar disso mais pra frente, né? Vamos falar disso um pouquinho depois. Porque esse curso, ele é um resumo, né? A gente vai falar um pouquinho do resumo do nosso curso que nós teremos nesse final de semana, que aí então a gente vai trabalhar mais profundamente as técnicas. Isso, obrigada. Então, do que realmente precisamos para nos tornar o melhor do que podemos ser e obter sucesso? Do que realmente a gente precisa? Desejo ou sonho? Eu sempre falo isso, a gente precisa ter um objetivo. Um objetivo claro, pode ter até mais de um. Mas a primeira coisa é saber realmente o que eu quero. E se for em relação a concurso ou vestibular, nós precisamos nos perguntar para que eu quero essa função ou essa profissão. O para que é muito importante. Porque de acordo com essa resposta, algo pode se mover para nos ajudar ou para nos impedir. Então, eu preciso de ter esse desejo, esse sonho, perceber se isso seria um propósito. Seria algo que vai me alegrar ou é algo pelo dinheiro? O dinheiro precisa ser uma consequência daquilo que eu faço. Precisa ser uma consequência do sucesso e da alegria que eu posso proporcionar às outras pessoas. Então, no momento atual, né, do nosso planeta, do nosso Brasil e de muitos outros países, nós precisamos mudar a postura interna em relação àquilo que eu quero. Conhecimento e flexibilidade. Então, realmente a gente precisa
saber. Nós precisamos estudar sobre aquilo. Eu vou montar uma empresa de fábrica de calçados. Preciso entender, preciso saber como aquilo funciona, né? Só muitas mulheres, e eu fui uma delas, que eu abri a empresa para descobrir depois como é que funciona. Então, se eu tivesse mais inteligência nas épocas, né, talvez eu tivesse conseguido com mais facilidade, eu tivesse estudado, preparado, programado, né? Mas algumas pessoas, eu sou uma dessas, que confia em tudo, que tudo vai dar certo, e no final dá certo. Mas se eu tivesse planejado, talvez tivesse sido com mais facilidade. Então a gente precisa de conhecimento dentro daquilo que eu quero. Sabedoria e persistência, né? Perceber aquilo que pode movimentar para dar certo e perceber as possibilidades de dificuldade que eu posso enfrentar. Então isso é sabedoria. Aquilo que talvez eu precise ver antecipadamente, que pode acontecer. Como a gente vai fazer uma reunião de negócios? Então a gente precisa ter um planejamento do que você quer, o objetivo daquela reunião. E muitas vezes, dependendo da reunião, você tem que imaginar, perceber e se a outra parte tiver esse pensamento, como eu vou eliminar os obstáculos dessa conversa, dessa reunião? Então a gente tem que ter essa sabedoria também. E ter a persistência naquilo que eu quero. Persistência é diferente de obstinação. Então, às vezes, a pessoa é obstinado dentro de um movimento que não vai ajudar. Um movimento que o universo está mostrando para a pessoa que aquilo não vai dar certo, a pessoa é obstinada naquilo, né? Então, a gente olhar se eu estou com persistência ou se eu estou obstinado. Para eu saber se algo vai ser bom para mim, nós podemos observar o movimento do corpo. Quando eu falo sobre aquilo que eu quero, como o meu corpo se sente? Né? Como o Osho diz, os nossos pensamentos nos confundem, as nossas emoções nos desorientam, mas o nosso corpo, esse sim é verdadeiro. Então, se eu falo sobre determinado assunto e meu corpo se alegra, aquela decisão que eu vou tomar, ela vai ser boa. Então, é um movimento que a gente pode perceber se precisamos ter persistência. E amor ao servir. Então, quando eu faço aquela pergunta, para que eu quero essa função ou essa profissão, veja se é para servir as pessoas, ou se é porque você quer ser reconhecido apenas, você quer um cargo que te gera uma boa postura na vida, numa postura social, ou se é por dinheiro. Se isso é o que vem até você, procure mudar. Você não precisa mudar, às vezes, de profissão, mas mudar de postura, né? Ah, eu quero ser terapeuta. Para quê? Ah, porque eu acho que esse negócio dá dinheiro. Sim, e dá para muitos, né? Mas a gente só consegue, e na função de terapeuta, e ser constelador é uma forma de ser terapeuta também, a gente só consegue ter esse sucesso se eu faço com o objetivo de servir. Então o dinheiro vem em recompensa por aquilo que eu fiz. E não deve ser o objetivo, mas sim servir. E isso gera um efeito muito diferente. Até as portas da faculdade se abrem quando o meu movimento, né, eu quero fazer medicina para servir as pessoas, quero fazer enfermagem, psicologia, advocacia, seja o que for. Tá, eu quero fazer isso para servir as pessoas. Quero ser político para servir as pessoas. Tudo isso gera um efeito diferente para que a gente possa conquistar aquilo com mais facilidade. Não seja empurrado por seus problemas. Seja conduzido pelos seus sonhos. Sucesso não é a chave para a felicidade. Felicidade é a chave para o sucesso. Se você ama o que faz, você será bem-sucedido em qualquer função. Eu lembro quando minhas filhas eram pequenas, muitas vezes a gente conversando, né? Várias mães, né? As pessoas. Então, eu percebia a gente conversando, às vezes alguém dizia, eu gostaria que minha filha
fizesse direito, ou por isso, ou medicina e tal, e eu sempre sentia no meu coração, eu quero que minhas filhas sejam felizes. Para mim, se elas fizessem faculdade ou não fizessem, não importa. Para mim, importava se elas fossem felizes. Porque a grande parte das pessoas que deixaram o nome eternizado, fizeram faculdade. Então, fazer faculdade é algo maravilhoso, muito importante, desde que aquilo que você quer fazer a serviço dos outros, precise passar por lá. Então, há muitas profissões, né, ninguém fala vai ser médico autodidata, vou estudar aqui e vou começar a atender as pessoas. Não tem como, né? Então, o mais importante é a gente perceber o que eu vou fazer na vida que vai me deixar feliz. Então, essa pergunta, se eu não precisasse de dinheiro, o que eu faria? Se você fizer exatamente o mesmo que você está fazendo, você está dentro do seu propósito. Você faz porque você ama o que faz. E fazer isso faz com que a gente passe todo o tempo feliz. E essa felicidade é que traz o sucesso. O que é coaching? Bom, essa é uma ferramenta muito importante para nós que queremos alcançar o objetivo. Entender onde eu estou, pontuar onde eu estou e onde eu quero chegar. Então, às vezes a gente faz auto-coaching perguntando a si mesmo e existe entre o ponto A e o ponto B um caminho. Então, o que eu preciso fazer nesse caminho para chegar ao meu objetivo? Então, muitas vezes a gente fica só na cabeça. Eu quero isso, eu quero... E tem lá um objetivo, enfim. Mas nem escreve o objetivo. Não escreve para que você quer esse objetivo. E não anota o que você precisa fazer para chegar lá. Então, fazer isso é fazer coaching consigo mesmo. E esse processo é um processo natural. Quando a gente aprende isso, a gente faz isso em relação a tudo, né? Então, o trabalho, muitas vezes a gente precisa de um coach para te ajudar, de uma pessoa treinada a te ajudar a sair do ponto A e chegar ao ponto B. Outras vezes a gente faz isso sozinhos, mas é importante tirar essa informação, qual é meu objetivo, e anotar no papel. Deixar isso escrito, porque isso saiu da sua cabeça, veio para o seu coração e se materializou na escrita. Então ali você tem um mapa. Então ninguém alcança o tesouro sem saber cadê o caminho do mapa, onde é que está a cruzinha do mapa. Então a gente precisa ter essa organização. E para ter essa organização é uma coisa muito interessante, que a gente precisa estar bem com o pai, porque senão a gente não dá conta de escrever. A gente nem escreve, quando escreve não coloca as metas. A gente, às vezes, se alguém te fala muito, você decide, vai lá e escreve, você esquece até você escreveu aquilo. Então, existem algumas posturas que a gente vai falar adiante, que faz com que aquilo que a gente planeja possa realmente ser realizado. Então, coaching é um processo conduzido por um profissional coach, visando identificar o estado atual do seu cliente, que é o coach, e caminhar junto com ele até o estado desejado. Como coach, né, que eu sou coach também, então como coach, até minha forma de conduzir uma constelação é dentro desse movimento, né? A primeira pergunta que eu faço ali para alguém que vai trabalhar uma constelação, qual que é a pergunta? Isso que você precisa, né? Então, eu estou buscando com essa pessoa, né, o quê? O ponto B que ela quer. Então, do que ela precisa? Daquilo lá. Então, a gente, dentro desse trabalho de constelação, seja bem-vindo também, dentro desse trabalho de constelação, nós vamos ajudar o coach ou o cliente, né? No caso, trabalhando ele na constelação, porque constelação e coach são duas ferramentas totalmente diferentes, né? Mas o trabalho de constelação ajuda o nosso cliente a resolver o que ele precisa resolver em relação ao seu sistema para conseguir chegar ao ponto B.
Então, muitas vezes, tem posturas nossas em relação à nossa mãe, ao nosso pai, tem fatos acontecidos com nossos avós, com os nossos tios ou bisavós, e que estão interferindo na nossa vida, que estão, de alguma forma, estamos nós conectados com isso, e nos impedindo de avançar para o ponto B que a gente quer. Então, muitas vezes a gente sabe onde a gente quer chegar, mas a gente não consegue. E é preciso as ferramentas necessárias, ou método, né, por exemplo, da constelação, para conseguirmos isso. Algumas questões que acontecem, a gente vai falar isso daqui a pouquinho também, são fatos acontecidos na nossa gestação e no nosso nascimento, e às vezes na primeira infância, que geraram em nós crenças e posturas que também nos impedem de chegar com facilidade onde nós precisamos chegar, onde nós queremos chegar. Você voltou aí, sem ver? Mais um. Então, a constelação... Volta. Aqui, né? Esse que a gente estava. Agora é o próximo. Pronto. Bom, dentro do movimento, né, que o Hellinger trouxe para nós, desse trabalho de constelação, é que nós compreendemos que precisamos estar dispostos a servir. E a partir disso é que vem até nós o sucesso que nós queremos, ou que nós podemos ter. E ele diz o seguinte, né, que o sucesso vem a partir do servir, e o servir vem, a gente aprende através da nossa mãe. Então, da maneira com que eu vejo a minha mãe me servindo desde a infância, ou desde a gestação, é que eu consigo fazer isso. Então, enquanto eu rejeito a maneira com que minha mãe agiu comigo, com a forma da minha infância, seja lá daquilo que eu lembro, vai me impedir de realmente servir as pessoas. O sucesso vem através do servir e servir as pessoas. Nós aprendemos com nossa mãe. São as frases do Bert mesmo. E a constelação é um método psicoterapêutico com abordagem sistêmica fenomenológica, desenvolvido por ele, né? E não está ligada a nenhuma religião ou crença. Quem utiliza essa abordagem, misturando-a com qualquer conceito religioso, não segue a proposta do seu criador. Então, o trabalho das constelações é muito importante para que a gente possa olhar o que talvez esteja nos impedindo de chegar ao nosso sucesso. De passar no vestibular e ter sucesso com aquilo, de passar num concurso e ter sucesso com aquilo. De acordo com a maneira que eu estou me posicionando diante do meu sistema, vai me dar mais condição de seguir para o sucesso ou para o fracasso. Esse método das constelações, ele trata de duas questões. O nosso movimento em direção à vida ou o nosso movimento em direção à morte. Se eu tenho um movimento inconsciente em direção à morte, eu não consigo ter sucesso com facilidade, ou não tenho sucesso mesmo. Porque qualquer sucesso, ele fala de vida. E se meu olhar estiver para uma criança que mamãe perdeu antes de mim, algum bebê que não chegou a nascer, alguma criança que morreu cedo, às vezes a nossa avó morreu, nossa mãe ficou muito pequena, tudo isso gera determinados movimentos nesse inconsciente coletivo da nossa família, e nós podemos estar ligados lá. E sem saber, não conseguimos tomar a vida, tomar o sucesso. E passar no concurso, no vestibular, conquistar um objetivo, montar uma empresa, é um movimento de sucesso. Né? Tudo aquilo que soma é um movimento para a vida. Encontrar uma boa parceira, um marido, é um movimento que soma.
estou sozinho, com meu marido, estou dois, né? Se é dois, somou. Se soma, é vida. Então, todo movimento em direção a um objetivo que gera aumento de pessoas e situações é um movimento para a vida. Então, esse trabalho, ele é importante para nós que estamos no ponto A e querendo chegar no ponto B, com mais facilidade. Nos 5 círculos do amor, o Bert fala, né? A gente sempre fala sobre isso aqui. Existem 5 círculos que falam da nossa postura na vida e da possibilidade de termos mais ou menos sucesso. Então, o primeiro círculo fala eu e meus pais. E eu preciso me organizar em relação aos meus pais para que eu tenha sucesso com facilidade, né? Depois que eu me organizo no primeiro círculo, e como eu faço isso? Como que eu vou saber, Marta, se eu estou bem no primeiro círculo? Se eu olho para a minha mãe, que pode estar na vida ou já ter ido embora, e para o meu pai, se eu percebo que eu não tenho ressentimentos, que eu não tenho mágoas, que eu concordo com o meu destino, com a minha infância, com a minha mãe como ela era, se eu lembro da minha infância e lembro, gente, como era bom, como era bom. Se eu lembro do meu pai e penso, nossa, meu pai viajava muito, trabalhava muito, eu não estava tanto tempo em casa, nossa, mas era tão bom quando ele chegava. Então, se eu lembro da minha infância e da minha relação com eles e me sinto feliz, então, possivelmente eu não tenho problemas a resolver lá. Agora, se eu lembro da minha infância, nossa, minha mãe, coitada, ela sofria com meu pai. Ou meu pai era muito parado. Meu pai não ficava em casa. Meu pai era ausente, ou minha mãe era ausente. Qualquer tipo de pensamento, de reclamação, de julgamento, de discordância, fala que eu não estou bem. Então é simples ter um autodiagnóstico, né? Perceber, quando eu me lembro, era muito bom? Era ruim? Né? Como eu me sentia? Eu concordo, quando eu lembro do relacionamento dos meus pais, eu concordo que estava tudo certo. Então é preciso analisar para a gente perceber. Tem pessoas que falam assim, não, eu só amo a minha mãe. Todo mundo ama a mãe, gente. Até quem tem raiva ama a mãe. Até quem pensa que não quer nem conhecer a mãe, ama a mãe. Né? Centenas de pessoas que já vimos aqui, que pensavam que não tinha problema nenhum com a mãe. Ah, porque eu nem ia conhecer. Mas quando a gente coloca numa constelação um representante da mãe, um representante da pessoa, ela começa a se mover. E finalmente ela chora. Por quê? Porque finalmente o amor começa a fluir de novo. Então, às vezes, a gente não percebe o movimento amoroso que está preso dentro da gente. E nós precisamos perceber como esse amor está fluindo. Por quê? Porque nossos pais nos dão a vida. E é uma força amorosa que nos penetra. E qualquer sonho, qualquer objetivo, qualquer sucesso, é o fluir desse movimento de vida para frente. Eu disse agora há pouco, as constelações falam de vida e de morte. Então aquilo que aumenta gera vida. E essa vida veio dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos nossos tataravós, que tomaram essa vida e passou adiante. Então nós não temos o direito de reclamar, de exigir, de querer que seja diferente. Porque senão a gente se ferra. Eles não estão nem aí para isso. A nossa postura não vai afetá-los. Não vai fazer com que meu pai tenha menos sucesso se eu estou bravo com ele. Mas se eu estou bravo com ele, eu terei insucesso. Eles serão afetados quando eles olharem para nós e ver o nosso sucesso. Então eles se alegram com a gente. Porque quando nós temos filhos ingratos, rebeldes, exigentes, a gente fica bravo. Às vezes
afasta daquele menino, daquela menina, porque é insuportável filhos exigentes. Então muitas vezes chegam aqui, né, e dizem assim: minha mãe é brava comigo, minha mãe é muito rígida, minha mãe é muito agressiva. Mas você pergunta: como você se vê em relação à sua mãe? Você realmente agradece por tudo que ela já fez por você? Não, mas ela nunca fez nada por mim, não. Então morre, criatura. Né? Então, se a sua vida não vale nada, então podemos fazer nada. Então, no primeiro movimento, a gente percebe, nós estamos vivos, porque nossa mãe nos permitiu estar vivos. Se ela queria ficar gestante, se ela não queria, ótimo, não tem nada não. A gente muitas vezes é teimosa mesmo, teimoso, e a gente nasce, mesmo quando eles não queriam que a gente nascesse. Ah, que ótimo, no final deu tudo certo, nasci. Né? Mas a gente tem uma tendência, eu sempre falo, a gente tem uma tendência a olho de mosca, porque parece que tem mais mosca do que abelha, então a gente vai pro enxame das moscas, né? E o olho de mosca não consegue ver a beleza do jardim, não, vai ver o cocô do jardim. E a abelha vê a flor, mesmo que esteja no meio, né? Do esterco ali, a abelha enxerga a flor. Então a gente precisa desenvolver em nós, isso é todos os minutos da vida. E não é só, porque quando a gente, não é só em relação à nossa mãe e nosso pai. Quando a gente muda em relação a eles, a gente consegue ver em tudo. Não é deixar que as pessoas façam conosco o que elas querem, não. Mas a gente tem a percepção de ver o que há de melhor em cada pessoa e em cada situação. Então a gente desenvolve os olhos de abelha. Então a gente olha pra gente, mesmo quando foi ruim, né? Fala, mas eu tô viva. Eu tô passando por um problema, graças a Deus que eu tô viva. Se eu tivesse morrido, né, talvez eu não tivesse problema. E que bom que eu tenho uma questão séria para resolver, porque isso desperta minha criatividade, isso desenvolve minha capacidade, minha resiliência. E quando eu sair disso, eu vou sair ainda muito melhor do que quando eu entrei. Então esse pensamento, como a gente leu até no quadrinho anterior, né? A felicidade nos leva para o mais. Se a gente está numa situação difícil, ria de si mesmo, encontra um amigo ou mais de uma, sente, né? Vão tomar alguma coisa e vão rir das dificuldades que estão vivendo. E isso se torna mais leve. E é interessante que quando a gente faz isso, ao conversar e rir às vezes até das próprias dificuldades, naquilo ali encontra-se uma solução. Agora, reclamar te achata cada vez mais. A reclamação tira a criatividade. Então a gente se coloca numa posição difícil de sair. É como alguém que está deitado e tem aqueles carrinhos de pedreiro, né, cheio de brita, e você está deitado, o carrinho é enorme. Se você levanta, você segura nas asinhas dele e você até consegue empurrar. Então é preciso ficar ereto, fisicamente inclusive, manter a sua coluna ereta, a sua cabeça erguida e perguntar, né, como eu posso sair disso, meu Deus? E vem a criatividade, vem a percepção. No segundo círculo tem a profissão. Eu vou ter sucesso com facilidade quando eu estou bem no primeiro círculo, quando eu consigo concordar com tudo e agradecer. A minha profissão vai ter facilidade de acontecer. O terceiro é o relacionamento, né? Então, depois que a gente está estabelecido na profissão, é mais fácil você ter um relacionamento de parceiro saudável. O terceiro, filhos. Ali não seria só filhos e projetos maiores, né? E depois, eu e o mundo. Então, no primeiro círculo, em relação aos meus pais, nós tomamos, nós recebemos, nós tomamos o que eles dão. No segundo círculo, eu começo a servir com aquilo que eles me deram. No terceiro, eu compartilho, né? Então, eu tomo, eu sirvo, ganho dinheiro porque eu servi, posso me casar, né? Então, no casamento, eu posso compartilhar. Chega nossos filhos, a gente vai conduzir, né?
E ao mundo, então, se é que eu vou chegar a servir ao mundo, e todos podem, então eu consigo fluir. Eu vou fluir, eu vou além do básico. E todos podem. Essa sensação de estar completo nasce em mim quando alguém que pertence ao meu sistema ganha seu lugar em meu coração. É isso que realmente significa estar completo. Só a partir dessa plenitude que você está livre para se desenvolver. É uma frase do Bert. Pode vir fazer o curso. Muito lindo. Bom, sobre a PNL, que é uma outra coisa importante. Então a gente estabeleceu o objetivo, percebemos onde nós estamos, onde nós queremos chegar, os passos que eu preciso para chegar lá. Ah, sim, vou concordar com minha mãe, acabei de concordar agora, vou ficar bem com meu pai, concordar com ele também. Porque com a minha mãe eu aprendo que ela me serviu, então eu vou servir as pessoas. E esse movimento eu não preciso nem falar para as pessoas. Ah, eu quero te servir. Não, as pessoas sentem, né? Porque não adianta mentir que as pessoas sentem também. Então, eu me organizo com meu pai, porque aí eu consigo ter foco, disciplina, organização, né? Com a mãe a gente gera, com o pai a gente constrói aquilo para fora, né? Então, uma das digamos, ferramentas maravilhosas e necessárias é utilizar a nossa mente em nosso favor, né? Fazer uma nova programação. Todas as graças da mente e do coração se escapam quando o propósito não é firme. Então Shakespeare trouxe essa frase pra gente. Então nós precisamos unir a minha mente, que é o que eu quero, com o meu coração, para eu ter facilidade em realizar. Tem pessoas que pensam muito, mas têm uma dificuldade de sentir. Não conseguem conectar com a vibração do coração em relação àquilo que ela quer. Então ela não consegue realizar as coisas com a ajuda do inconsciente coletivo. Porque o inconsciente coletivo, a grande consciência infinita, universal, que traz para nós tudo que a gente precisa ou tudo que a gente quer, ele só traz se o seu desejo estiver no seu coração. Então é preciso unir esses dois movimentos para termos sucesso. A neurolinguística, né, o PNL, é um manual de instruções do cérebro humano, como define Richard Bandler, co-criador da PNL. É um método de estudo e modelagem da excelência humana. Ao aprendê-lo, compreendemos a estrutura da nossa experiência subjetiva, ou seja, a maneira como nosso cérebro registra suas experiências, como reagimos a elas e como podemos alterá-las para atingirmos nossos objetivos e eliminarmos limitações desnecessárias. Então, aqui mostra um gráfico, né, o pensamento, as emoções e sentimentos, o comportamento e o resultado. É muito... Aqui todos os encontros, todos, até quando é só de constelação, ainda assim eu trabalho respiração com as pessoas. E reprogramação no momento da respiração. Porque para reprogramar a nossa mente com mais facilidade, nós precisamos estar em estado alterado de consciência. Isso pode ser em meditação de silêncio, mas o trabalho de respiração, o movimento, o ato de respirar e oxigenar mais o nosso cérebro, vai fazer com que essa expansão da nossa consciência aconteça com mais facilidade, com mais rapidez. E nesse momento, nós perdemos o controle da nossa mente. E quando a gente perde esse controle, a gente consegue reprogramar com mais facilidade. Então a gente reprograma por palavras, por imagens, visualizando o nosso objetivo, o nosso sonho realizado.
Quando é vestibular, eu sugiro aos meninos, né, que visualize você enxergando o seu nome na lista de aprovação, por exemplo, né? E essa é uma técnica, né, a visualização, mas criar a sua frase, né, que Leonardo chama, me esqueci a forma que ele trata isso, sei que sua lei eterna, né, meu professor de renascimento, então ele fala, crie a sua lei eterna, ou seja, aquilo que você mais precisa, crie uma frase com aquilo que você quer reprogramar a sua mente. E você respira e repete aquela frase. Então ele imprime na sua mente, a partir da sua mente consciente, ele imprime na sua mente subconsciente o que você quer. E aí todos nós sabemos que o que acontece, que se manifesta em nossa vida, é aquilo que está na nossa mente. Então se eu mudo o conteúdo da mente, o resultado é imediato. Então, para conseguir reprogramar a mente, nossos pensamentos, é muito importante nossa postura em relação aos nossos pais. Mas a gente precisa e podemos fazer isso ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu busco mudar a minha postura, busco agradecer de verdade a vida que eu recebi, a oportunidade de realizar um objetivo, porque eu só posso realizar um objetivo porque eu estou vivo. Então eu consigo também fazer essa reprogramação ao mesmo tempo. Como funciona o nosso cérebro? Então, nós aprendemos o mecanismo de aprendizado, ele vai penetrar mais do lado esquerdo do nosso cérebro. Então, por aqui a gente aprende, por aqui a gente armazena. Um é a razão e o outro é a emoção. Mais uma vez, a imagem do cérebro e do coração juntos, porque é importante, é necessário. Quem não tem essa facilidade de conectar com o coração e trazer essa imagem assim, pode conquistar algumas coisas, mas é sem tanta alegria e é com mais dificuldade. E quando a gente conecta e vibra isso, o mundo se movimenta em nossa direção. O cérebro e o coração necessitam estar de mãos dadas para que tenhamos uma vida equilibrada. As funções do hemisfério cerebral. O esquerdo é racional, é lógico, é matemático. O direito é intuitivo, criativo, artístico. Então, eu falo, com um a gente aprende, com o outro a gente lembra o que aprendeu, né? O Edson dá curso disso, né? E dentro desse movimento, quando a gente faz respirações ou meditações, buscando visualizar a conexão dos dois hemisférios cerebrais, a nossa possibilidade de aprendizagem é maior. Se eu aprendo a respirar de determinadas maneiras, né? Por exemplo, você vai respirar só com uma narina, vai ter um efeito no seu cérebro, depois você respira só com a outra. Se você respira só com a boca, se você respira, inspira e solta só pelo nariz, tudo isso gera efeitos diferentes no nosso corpo e no nosso cérebro. E se eu aprendo como respirar, a gente consegue. Qual respiração que eu vou fazer no momento que eu vou estudar? Qual respiração que eu vou fazer no momento que eu preciso recordar o que eu estudei? Né? Então, a gente pode equilibrar o nosso cérebro também através da respiração. Então, uma respiração muito simples que é pranayama, que é inspire por essa narina, né? Querem fazer? Querem? Tape uma narina, inspire. Olhe pra mim, senão você não vai saber. Aí você tampa essa e solta por essa. Inspira por essa, solta por essa, tá? Agora inspira por essa. Inverte. Aqui, inspirou. Solta por essa. Agora inspira por essa.
Entende? Se a gente fizer isso 1 minuto, você te ajuda a equilibrar os hemisférios cerebrais. É uma respiração simples que vai te ajudar a aprender com mais facilidade. É uma das respirações. Oi? Então, pois é. Você também vai fazer um curso no final de semana. Ele mandou falar isso pra vocês, é só por causa do curso, não, porque eu brinco muito mesmo. Entenderam? Como que é? Inspira por uma, solta pela outra. A que vocês soltaram, você vai inspirar por ela e soltar por essa. Então fazer isso alternadamente há algum tempo. Sabe? A gente não para observar, mas em cada momento do dia, qualquer hora que você observar, uma das suas narinas está mais fechada. A gente nunca está com as duas, né? Com as duas narinas abertas iguais. Então quando a gente faz isso, você modifica o movimento, né? Da função cerebral, do seu corpo. Então você sai um pouquinho do domínio da mente. E não é só isso, mas é uma das coisas que faz uma respiração circular. Dessa forma. Então você consegue ficar meio zonza, seu cérebro amplia, você aprende com mais facilidade. E agora para lembrar onde eu guardei, né? Aí vai fazer a prova, não tem problema nenhum, pode respirar, mas para recordar o que você guardou, você vai respirar só pelo nariz, por exemplo, né? Só pelo nariz, assim. Imaginando o ar indo, o oxigênio indo até o seu cérebro, se movimentando nos dois hemisférios cerebrais e trazendo a informação do seu corpo. Então você não precisa fazer isso, gastar o tempo todo na prova. Isso a gente treina. Você treina em casa, porque a hora que você chegar lá, você já sabe. Na hora que você fizer um minutinho, assim, 30 segundos disso, seu corpo sabe que é para achar o que você precisa para aquela hora, né? Próximo. Quais os tipos de memórias e como elas funcionam? Esse aqui é mais para o curso mesmo, tá? Não vou falar sobre isso agora não, porque tem, vou só falar assim, ler, né? Toda informação é estímulo elétrico. Tem a MCD, que é memória de curta duração, sem a confirmação, sem método, dura em torno de 3 segundos. A minha, de vez em quando, ela tá assim, sabe? 3 segundos, já não lembro mais. Exemplo, o exemplo é o palito de fósforo, que você acende ele e ele tá ali, acabou, né? Então, a memória de curta duração. MI, memória intermediária, com técnica de memorização, ou seja, de confirmação, após 24 horas, retém 75%. Exemplo, uma lâmpada. Então, existem técnicas de, como se você carimbasse aquilo que você está estudando, né? Ou aquilo que você precisa reter. Então, você usa uma técnica, né? Tem várias delas, né, que a gente pode utilizar para reter aquela memória, né, Wellington? Vai também dar curso desse negócio. MLD, memória de longa duração, com técnica para ativar as sinapses e reforço de memorização, torna-se permanente. É como o sol. Então, como o foguinho do palito de fósforo, outro uma lâmpada que queima daqui a pouco, daqui a um tempo, e o outro é como o sol que está lá por muito tempo. Então, a gente precisa... Iona, você sabe técnicas de memorização? Eu estudei algumas para fazer as provas que eu estou fazendo, Mas você está usando? Eu estou usando. Você lê e utiliza? Porque eu, na verdade, eu sou memória mais visual. Então, por exemplo, na hora da prova, eu lembro até onde eu escrevi o que eu estou respondendo. Então, assim, quando eu reviso, eu lembro exatamente o local do caderno que eu escrevi. Então, eu descobri que eu sou muito visual. Não consigo estudar só ouvindo de jeito nenhum. Eu reviso, mas tem que ser escrevendo. Ok. Qual o efeito da respiração consciente conectada? Quanto mais riquezas temos, mais podemos compartilhar. Assim, eu gosto de compartilhar o que eu tenho de maior valor. Leonard Orr. Esse é o criador, né, do Renascimento e o meu professor. E ele respira, né? Todo mundo respira todo dia, né, gente? Falar ele respira todo dia, fala, lógico, todo dia é bonito.
Mas ele respira de forma diferenciada todos os dias. Mais de uma vez por dia. Às vezes ele se toma em respiração por 4 horas, por exemplo, dentro de uma banheira. Outras vezes deitado na terra. Outras vezes coberto com algo diferente. Então, cada momento ele trabalha a respiração de uma forma. E ele já se curou de 5 doenças muito graves só respirando. A respiração é a ponte que liga a vida à consciência, que une seu corpo e seus pensamentos. Por isso, o trabalho que eu falei para vocês, todo encontro que eu faço aqui, mesmo que seja só de constelação, eu sempre trabalho respiração. Porque, como ele mesmo diz, né? Entregue para as pessoas o que você tem de melhor. Então, uma das coisas fantásticas, né, é aprender a respirar e utilizar isso para a nossa vida. Pode ser, vou fazer essa respiraçãozinha do nariz por 3 vezes por dia, 1 minuto. Isso gera um processo de cura impressionante a nível físico. Às vezes não vai resolver seu problema sistêmico. Se você está emaranhado com assassinatos na geração do seu avô, você não vai curar isso, não vai resolver isso porque você respirou, né? Mas você vai ficar livre, às vezes, de uma dor que você sentiria. Pode se curar, inclusive, conter o processo de avanço de Alzheimer, se a pessoa utiliza isso mais no início. Diminui o avanço do Alzheimer, por exemplo, que é uma das coisas que o Leonardo se curou. Só que ele se curou, né, focado nisso da forma que ele já sabe. Mas uma outra pessoa que não faria como ele faz, poderia ter um pouco mais de tempo, né? Por quê? Porque ativa as memórias, faz regular o corpo de uma outra maneira. Acima de tudo, considere para quem estou ou estarei a serviço nessa profissão. É o que nós falamos lá no início. Manter o seu foco. Eu estou estudando para quê? Né? Qual é a função? Eu quero ser juíza. Para quê? Eu quero ser oficial de justiça? Para quê? Então tenha esse movimento dentro do seu coração, porque isso vai ajudar para que aquelas portas, né, as portas que você precisa ultrapassar para chegar lá, você consiga com mais facilidade. Essa frase do Steve Jobs, eu acho ela assim, o máximo. Seu trabalho vai preencher uma parte grande da sua vida. E a única maneira de ficar realmente satisfeito é fazer o que você acredita ser um ótimo trabalho. E a única maneira de fazer um excelente trabalho é amar o que você faz. Então, não importa o que você faça. Você pode arrumar a casa, né? Você pode fazer um trabalho simples ou um outro grande trabalho. Nelson Mandela. Educar não é polir, é extrair de dentro de si e do outro, quando possível, o que há de melhor e expressar no mundo. Isso aí não foi dele, não. Isso é meu mesmo. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Nelson Mandela. Então, essa educação, nesse sentido, a gente está falando de extrair, né? Porque tem muitas pessoas grosseiras que parecem educadas, né? Então, quando a gente é grosseiro, seja grosseiro quando você sentir vontade de ser grosseiro, né? Quando as pessoas merecerem a sua educação, seja educado. Então, né? Educar é extrair de dentro de nós. Então, a gente deu uma atrapalhada nesse termo e a gente pensa que educar é falar assim, menino, né? Não fala que a vizinha é feia, né? Isso é bom que não fale mesmo, mas não é nesse sentido, não. Enfim, confie em você, na vida e naquilo que o conduz. Lembre-se, não importa qual seja o objetivo, os passos são os mesmos para se chegar lá. Ok, é isso. Ali é só o final do negócio. Obrigada, Wellington. Muito obrigada. Bom,
Então, nós falamos, né, do objetivo, da reorganização do sistema familiar, da respiração, da reprogramação. Agora, quando nós queremos passar no concurso, no vestibular, comece a fazer isso todos os dias. Você vai estudar? Imagine os seus pais atrás de você. Você sentou para estudar? Pense neles atrás de você. O seu pai de pé do seu lado direito, a sua mãe, te apoiando, permitindo que o fluxo de vida que veio deles possa passar mais uma vez para você. Quando você se sentar e visualizar e perceber os seus pais atrás de você, repita essa frase. Nesse momento, eu estou no meu lugar. Muitas vezes, grande parte de nós não sabe qual é o seu lugar. Não interessa, você não sabe? Não sei. Mas fala, estou no meu lugar. Se você diz, eu estou no meu lugar, se você é a 10ª filha, a 20ª filha, a 3ª criança de seus pais ou na linha de irmãos, não importa, mas eu estou no meu lugar. E aqui nas constelações a gente percebe, muitas vezes, muitos de vocês já viram isso, quando, né, quinta filha? Agora que assumiu que é a quinta, sarou? Estou sarado, 100% é um processo, né? Mas bem, né? Então, quando a gente está no lugar que não é o nosso lugar, e eu penso que eu sou, eu penso que eu sou a 3ª irmã. Não, mas eu não sou a 3ª irmã, eu sou a 6ª irmã. Então, naquele lugar de 3ª, a gente fica instável. A nossa mente, nosso campo, nosso corpo, nossa alma, sei lá o quê, ela fica parcialmente no seu lugar, porque você é a 6ª, eu estou falando de mim mesma, né? Porque eu sou a 6ª, e uma outra parte de mim fica no 3º lugar, porque eu pensei que eu era o 3º. Então isso gera dificuldade de foco, gera dor de cabeça, uma sensação de estar fora do ar. Uma das características é não conseguir arrumar o quarto da jeito direito, a bolsa, estabelecer objetivos, escrever. Sabe, eu fazia palestra, eu faço palestra desde muitos anos atrás. Era incrível, você não consegue. Na época eu não conseguia anotar o que eu ia falar na palestra. Mas existe uma força tão generosa, que a hora que eu chegava lá, eu conseguia fazer. Mas quem disse que eu conseguia anotar? Sabe? A bolsa, você achava dinheiro, moeda para todo lugar, batom, brinco. Sabe? Quando perdi alguma coisa, procura dentro da bolsa. Ela parecia um depósito. Sabe? Hoje, né? Hoje, pode olhar minha bolsa, tudo separadinho, tudo bonitinho, tudo armadinho. Por quê? Porque eu fui no meu lugar. Então, pra mim, porque assim, eu não era tão idiota, muito tonta, mas, então, por isso eu aprendia na escola, né? Eu tinha uma certa facilidade, né? Inteligência um pouco fácil, então eu conseguia prestar atenção assim, e olhava assim, compreendia, elaborava aquilo, aprendi, pronto. Porque fazer trabalho em casa, estudar, gente, os cadernos das minhas colegas, cheios de borboletinhas, não sei o que, meu Deus, eram lindos, mas os meus eram perfeitos. Igual uma pessoa que estava fora do lugar. Então, tudo isso a gente percebe, como você consegue quando você vai para o seu lugar. Então, quando você imaginar seus pais atrás de você, diga, nesse momento eu estou no meu lugar. Ótimo. Você vai sentir o seu corpo. Faça, inicie o estudo com uma respiração. Tem a respiração às 20 conectadas, do Leonard Orr também. Né? Você respira 20, uma sequência de 20, vamos fazer? Querem? Vou explicar aqui para vocês e a gente faz junto, que esse eu vou sugerir a vocês que façam de olhinhos fechados. Então vocês vão respirar assim. Pelo nariz ou pela boca, tanto faz, tá? Esse aqui nós vamos fazer pelo nariz, assim. Eu fiz 10, né? Então a gente vai fazer
20. Então é o dobro disso que eu fiz. Então a gente respira assim, e aqui no dedão vocês respiram mais longo. Vocês vão pegar nos dedinhos de vocês, que é para vocês saberem como é que faz. Tudo bem? Para a hora que chegar no dedão, vocês saberem respirar. Então fecha os olhinhos. Quem está aí no Facebook e no Instagram também, pode fazer, tá? Você vai ter o mesmo efeito, não morre. A gente morre quando para de respirar. Então, vamos lá? Fecha os olhos. 1, 2 e... Isso, respire naturalmente de olhos fechados e sinta o seu corpo. Observe como fica o seu corpo quando você respira. Foram só 20 respirações. Quem sentiu o corpo, cada um no seu tempo, pode abrir os olhos. Sim? Você aceita ajudá-lo a tirar aqui, para a gente começar as constelações agora? Por favor. Bom, o que vocês acharam? Alguém ficou tonto nesse lugar? Já não. Já desliguei, só tirar os cabos. Então, isso ajuda a ativar os neurônios, as sinapses. Essa respiração ela é muito boa para acalmar. Alguns minutos antes de fazer palestra, alguns minutos antes de fazer a prova, tá? Podem fazer isso até no momento em que vocês sentarem para fazer a prova, sabe? Mas, quando a gente respira assim, antes de começar a estudar, você vai aprender com mais rapidez, com mais facilidade. Tá certo? Querem fazer perguntas? Na constelação, você falou que tem esses 5 campos, né? 5 círculos. E quando todos os seus círculos estão com problema, uma constelação resolve? Em uma constelação, por exemplo? Quando todos os círculos... Tem problemas em todos, por exemplo. Sempre que a gente tem problema no primeiro, você tem no restante. Entendeu? Se você está com problema na profissão, que é o segundo... Eu preciso arrumar o primeiro. Entendeu? Aí tá. Digamos que você realmente se posicionou como a filha perfeita. Né? Agora eu estou muito bem como filha. Eu agradeço aos meus pais pela vida que eles me deram, pela infância que foi, por tudo que eles fizeram por mim. Eu sou muito grata, eu sou feliz com a minha mãe, com meu pai, com o relacionamento deles. Isso é ótimo para mim. Aí você vai perceber que algo começa a mudar e você começa a ter facilidade. Você chega numa empresa, você quer arrumar um trabalho, por exemplo. Você chega na empresa, eu estou falando isso porque eu tenho empresa desde que eu tinha 23 anos, né? Tem uns 2 ou 3 anos. Aí, então, a face de quem se alegra com os pais, a gente conhece a hora que a gente olha, né, Maruza? Você vai olhando assim, você já sabe. Esse aqui tá bem com os pais. Você sabe que essa pessoa vai te trazer sucesso, não vai te trazer problemas graves dentro da empresa. Entende? Porque quem não concorda com os pais, não concorda com o dono da empresa, não concorda com a pessoa que está acima dele, vira aquele inferno. Então, você chega numa empresa, algo acontece. As pessoas querem você. Às vezes a pessoa é super inteligente, mas é azeda. Então algo acontece que ela não consegue se promover, ou um trabalho legal, né? Então, aí você resolveu ali na profissão, já estou bem. Agora, bom, parece que eu quero um companheiro ou uma companheira, né? Então você já pode estar mais
tranquila para o terceiro círculo. Porque se você não melhorar aqui, você não tem efeitos. Você vai encontrar um parceiro ou uma parceira com características que você não gosta dos seus pais. Às vezes eles nem têm aquela característica exatamente assim, mas ela tem em relação a você, porque você é exigente, eles se tornam às vezes agressivos, mal-humorados com a filha exigente, sabe? Quando a gente muda, gente, que interessante, eu fiz um curso, minha mãe mudou, né? A gente muda, a mãe muda, sabe? Eu sou mãe, né? E tive filhas exigentes também. Elas foram por um tempo, né? Por várias questões sistêmicas e tal. Então, à medida que elas foram se constelando, né? A gente fala constelando, significa que é fazer várias constelações, é fazer esse movimento dentro. Então, hoje é maravilhoso estar com elas, né? Mas as duas meses sábado, tanto que eu precisei ser brava, tá? Brava mesmo. Então, quando tá ruim, comece pelo primeiro círculo. Alguma outra pergunta? Tudo bem, então? Tem alguma pergunta nas redes? Não? Certinho. Então, nós vamos passar agora para o trabalho de constelação. E a constelação a gente não transmite, né? E sejam sempre bem-vindos, quem puder vir aqui no Instituto. Agora, nesse final de semana, nós teremos o curso Técnicas para a Vitória, onde a gente vai trabalhar isso sexta-noite, das 18h30 às 22h30, e sábado, de 8h30 até 19 horas, mais ou menos. E domingo, vocês estarão livres para votar no candidato maravilhoso, seja ele qual for, porque todas as pessoas são maravilhosas. E, o que mais? Em novembro, nós temos a nossa formação em constelação familiar. Começa em novembro, são 4 módulos presenciais de 3 dias e 30 aulas gravadas. Junto com esse curso, cada um de vocês, estou falando aqui, mas para vocês também, né? Cada um terá um bônus do curso de prosperidade editado e um curso de respiração. É um curso meu, o de prosperidade também é um formato do curso que eu dou, como bônus. Muitas informações, as informações mais detalhadas vocês encontram no nosso site, ou ligue aqui para nós, tá? No telefone, a Iona vai colocar o telefone ali para que vocês possam perguntar mais. Saiu uma reportagem nossa no Popular também, onde a partir dessa reportagem, clicando lá, vocês entram no nosso site e conseguem ver o que a gente está trabalhando. E aqui no Renascer, de segunda a quinta, tem encontros abertos à noite, de meditação, de constelação, de respiração também. Sejam sempre bem-vindos através das redes sociais e aqui também. Muito obrigada pela presença de vocês na nossa vida, no nosso coração. Tá bom? Vamos passar para outra parte.